Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. A liturgia do terceiro final de semana do tempo comum, neste ano B, propõe para a nossa meditação o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. No final de semana passado, lemos a passagem em que João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. André, seu discípulo, vem a encontrar Jesus, percebe que ele é o Messias e vai chamar Simão, seu irmão. Ambos chegam a Jesus, perguntam onde ele ficará e ele os convida: vinde e vede. Então eles passam com Jesus o resto do dia. Esse trecho é do Evangelho de João. No Evangelho deste final de semana, Marcos narra o seguinte: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. A passagem, portanto, começa pelo relato da prisão de João Batista, da ida de Jesus para a Galiléia, e chega ao chamado de Simão, André, Tiago e João. Não se trata, contudo, de uma repetição da narrativa da semana passada. São dois momentos distintos no tempo. Percebe-se bem isso porque, na narrativa do Evangelho de João, João Batista ainda não fora preso. Estava pregando e apontou o Cordeiro de Deus. Agora, aqui em Marcos, ele fora preso por Herodes por criticar seu casamento com a esposa do próprio irmão. E muitos dos que estavam com ele regressaram às suas casas, como foi o caso de Simão, André, Tiago e João, que eram galileus, pescadores e tinham sido discípulos do Batista. É então que Jesus, já na Galiléia, prega: o tempo chegou e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede na boa nova, ou seja, no Evangelho. O que as pessoas que ouviam Jesus entendiam quando ele dizia essa frase? O tempo chegou e o reino de Deus está próximo? Jesus está usando expressões do livro de Daniel, capítulo 2. É uma profecia da futura chegada do reino de Deus, que será estabelecido pelo próprio Deus. Nessa profecia, Daniel aponta 4 reinos que se seguirão ao tempo em que ele vivia: o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Romano. Durante o Império Romano, diz ele que uma pequena pedra virá, tornando-se uma grande montanha, e será um grande reino que se espalhará por toda a terra, o reino de Deus. Essa profecia de Daniel era muito popular no primeiro século a.C. e também no primeiro século da nossa era cristã, porque ao contrário dos demais profetas, que mencionavam genericamente a vinda de um Salvador, que um dia Deus enviaria para restaurar todas as coisas, perdoando os pecados de Israel, Daniel dá uma timeline, uma sequência cronológica da vinda do reino de Deus, da vinda do Filho do Homem, durante o 4º daqueles impérios. Portanto, a frase de Jesus significa que esse tempo se cumpriu, chegou, e Jesus está propondo o arrependimento dos pecados e a aceitação da boa nova. Marcos conta que os discípulos chamados imediatamente aceitam o convite de Jesus. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Nós não conhecemos os detalhes do que se passou entre o momento daquele encontro descrito por João e o momento atual descrito por Marcos. Porém, Marcos pressupõe que seus ouvintes sabiam daquele encontro anterior, sobre o qual depois o apóstolo João virá a escrever no seu Evangelho. Por isso, os apóstolos deixam logo as suas redes, a sua profissão, o Pai,
para seguir aquele que o Batista apontara como o Cordeiro de Deus, e com quem alguns deles já tinham estado, acreditando que ele era o Messias. Imediatamente aceitam o convite para se tornarem pescadores de homens. Seguirem Jesus como discípulos, chamando outras pessoas a se arrependerem, a acreditarem na boa nova do reino de Deus e a se tornarem discípulos também. E este é o significado mais óbvio da expressão de Jesus: vos farei pescadores de homens. Contudo, para aquela época, essa não era uma imagem usual. Buscando no Antigo Testamento, saberemos que Jesus está aludindo a uma profecia de Jeremias, aquele profeta que viveu 500 anos antes, no tempo da destruição do Templo de Jerusalém. No capítulo 16, versículos 14 a 16, Jeremias afirmara que um dia as pessoas já não falariam do êxodo do Egito, quando Deus usara Moisés para libertar o povo de Israel, mas iriam falar de um novo êxodo, no qual Deus não somente salvaria o povo, mas reuniria seus filhos do meio dos gentios para onde haviam sido espalhados no exílio, começando pela tomada do Império Assírio em 722 a.C. e seguido pelo exílio da Babilônia em 587 a.C. Jeremias diz assim: virão dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá: viva Deus que tirou do Egito os israelitas, mas sim: viva Deus que fez com que regressassem os israelitas do norte e de todos os países pelos quais os havia dispersado. Falosei regressar à terra que dei a seus pais. Vou mandar, oráculo do Senhor, pescadores em grande número para que pesquem. Portanto, Jeremias está dizendo que Deus reunirá o seu povo disperso e para isso mandará homens, para agirem como pescadores e pescar os israelitas onde quer que estejam. É uma profecia do novo êxodo. E esse novo êxodo era uma esperança central dos judeus no tempo de Jesus, justamente com base na cronologia dada por Daniel. Assim, Jesus está chamando os apóstolos e dizendo-lhes que eles são os chamados para serem os profetas do novo êxodo, os pescadores de homens de que falara Jeremias, que pescarão por toda a terra, reunindo novamente o povo. Esses discípulos que Jesus chama irão constituir o novo Israel, trazendo as pessoas ao arrependimento dos pecados e preparando-as para o reino de Deus. Pedro e André, Tiago e João esperavam o Messias. Haviam acreditado em João Batista, cujo ministério fora exercido ao redor do Rio Jordão, justamente o local onde o primeiro êxodo terminara, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, quando então o Rio Jordão fora cruzado milagrosamente pela separação de suas águas e o povo entrara na terra prometida, conforme narra o livro de Josué, capítulo 5. É ali que começa o novo êxodo, onde o anterior terminara. João Batista, ali, apontara Jesus como o Messias. E com as suas palavras, Jesus confirma para esses discípulos que é o Messias, aquele que veio inaugurar e consumar o novo êxodo, por meio do seu ministério público para o qual os está convidando. Diante desse quadro, faz todo sentido que os 4 apóstolos tenham deixado a sua profissão para seguir Jesus. Eles estavam prontos para receber a mensagem e tornarem-se pescadores de homens. Há quem estranhe que Jesus não tenha ido às escolas de então, nem escolhido os melhores estudantes para serem os seus discípulos, os profetas do novo êxodo. Orígenes de Alexandria, já no século II depois de Cristo, a respeito disso, e também da expressão pescadores de homens, afirma o seguinte: é possível ver como o cristianismo surpreendentemente cresceu num tempo bem curto. Foi pregado em todo o mundo e gregos e bárbaros, cultos e simples o adotaram. Isso mostra que não foi pelo poder humano que o Evangelho de Cristo prevaleceu, e sim porque foram proclamadas as boas novas no seu poder e tocaram os corações. A escolha de 12 homens, muitos deles pescadores, chamados a pescar homens, precisamente demonstra que a sua pregação era feita na força divina e não humana.
O crescimento do cristianismo não se deve a táticas e planos humanos inteligentes, mas ao Espírito Santo, à inspiração de Deus, ao cumprimento das profecias. Também podemos olhar para as qualidades de um pescador: paciência para esperar o peixe, habilidade, conhecimento de onde ficam os peixes, de que lugares eles gostam, como deve estar o clima para a pesca. E esperar e confiar em Deus, porque o pescador, por si mesmo, nada pode fazer para que o peixe pegue a isca. Certamente, essas qualidades foram utilizadas por Pedro, André, Tiago e João ao pregar o Evangelho. E eles tiveram consciência de que não seria por seus dons ou suas capacidades que isso aconteceria, mas pela graça de Deus, que os chamou a responder à vocação, embarcar na missão e então perseverar, pacientemente, certos de que Deus faria grande aquela pesca. Em consonância com o Evangelho está a primeira leitura do livro de Jonas, falando da missão de Jonas entre os gentios em Nínive, exatamente capital da Assíria, centro daquele império que espalhara as 10 tribos do norte no exílio em 722 a.C. Jonas também foi enviado a pregar, assim como os discípulos, recém-convidados por Jesus, serão. Deus dissera a Jonas, depois que foi salvo do ventre do peixe: levanta, vai a Nínive e proclama a mensagem que eu te mando proclamar. Nínive era uma cidade grande, levava-se 3 dias para percorrê-la. Desta vez Jonas obedece ao Senhor e anuncia em Nínive que em 40 dias a cidade será destruída se não houver arrependimento. Então, desde o rei, todos se arrependem e não sofrem a destruição. Qual é a ligação entre a leitura de Jonas e o Evangelho? A missão do profeta é uma missão para chamar os gentios ao arrependimento por seus pecados, convertendo-se. E a passagem narrou que eles se vestiram de saco, um tecido muito rude e desconfortável, e fizeram jejum em penitência, expressando assim, externamente, o seu arrependimento interior. A missão de Jonas, portanto, é como que uma prefiguração da missão de Jesus e dos discípulos. A abertura de Jonas à missão, embora antes se tivesse negado a atender ao chamado de Deus, é o centro da passagem do Antigo Testamento deste final de semana. Há uma frase interessante no livro de Jonas. A Escritura diz que Deus se arrepende do mal que ia fazer, ou seja, destruir Nínive. Esse texto pode nos colocar algumas perguntas. Por exemplo, Deus é capaz de fazer o mal? Deus muda de ideia? Mas ele não é eterno? Não está fora do tempo? Não é imutável? Não sabe de tudo? Santo Tomás de Aquino, conhecido como o Doutor Universal e Doutor Angélico, escreveu a respeito na sua obra Suma Teológica, perguntando-se se a vontade de Deus podia mudar. Para responder, ele se reportou a uma outra passagem bíblica. No Gênesis, capítulo 6, versículo 7, que narra o dilúvio, o Senhor olha a maldade que está se espalhando entre a geração de então e diz ter se arrependido de ter criado o homem. Tomás então ensina, usando a passagem de Números, capítulo 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. E Santo Tomás continua: é preciso interpretar esses versículos que falam de Deus mudando de ideia à luz de toda a Escritura. E nela está claro que Deus não muda. A frase do Gênesis, como a de Jonas, deve ser entendida como uma metáfora aplicada a Deus. Porque os seres humanos se arrependem, até destroem o que fizeram. Essa linguagem humana não pode ser aplicada literalmente em relação a Deus, só metaforicamente. Quer dizer, só metaforicamente, usando-se uma linguagem humana ao falar de Deus. Na verdade, não é Deus que muda no livro de Jonas. Não é a vontade de Deus. É o resultado que muda, o efeito. Deus afirmara que se não se arrependessem, sofreriam a destruição. Como os ninivitas se arrependeram, isso não acontece. Metaforicamente, pode-se falar que Deus mudou de ideia, mas o que aconteceu foi que os ninivitas responderam ao chamado de Deus à conversão. Deus, que é onisciente, sabe tudo desde toda a eternidade. Sabia que eles iriam se arrepender, mas os ninivitas e Jonas não sabiam.
e era preciso que alguém proclamasse para eles a necessidade de arrependimento para que viessem a cair em si e converter-se. Essa forma de falar não significa que a Escritura não tenha sido inspirada pelo Espírito Santo, porém apenas que o autor sagrado fala em uma linguagem humana sobre coisas que são divinas, as coisas que Deus faz. Na mesma frase que estamos examinando, Deus diz que se arrependeu do mal que iria fazer. Do mal. Deus faria o mal? A resposta aqui é até mais fácil e se reduz a uma questão exclusiva de linguagem. É que em hebraico, a palavra para mal, rahá, é a mesma palavra para sofrimento, miséria, angústia. Do ponto de vista material, físico-psíquico, sofrimento é sentido como algo ruim que acontece. Com ou sem culpa, isto é, não tem uma conotação de erro moral. Em ambos os casos, a palavra hebraica é uma só, rahá. Então significa que Deus pode permitir o sofrimento quando as pessoas se afastam dele para trazê-las de volta. Não significa que Deus pratique o mal. O Papa João Paulo II explica exatamente isso na sua exortação apostólica sobre o sofrimento humano, Salvifici Doloris. É o que o livro de Jonas descreve. Finalmente, como sempre acontece, o Salmo responsorial, que é o Salmo 24, conecta o Antigo com o Novo Testamento. Os versículos 4 e 5 dizem: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha salvação e em vós eu espero sempre. Este salmo mostra um espírito aberto a Deus e aos seus chamados, quaisquer que sejam, como esteve aberto o espírito de Jonas e o dos apóstolos. E o convite é para nós também hoje. Vinde e vos farei pescadores de homens. Pensemos em quanto nosso coração está aberto, em como nós estamos respondendo a este convite que recebemos desde o nosso batismo. Obrigada por ter assistido essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.